Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Ex-Sardinha no YouTube. Vocês que provavelmente já nos acompanham no Instagram, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Essa semana eu vou fazer análise sobre o Banco Inter, é o banco digital mais falado aí no Brasil, é um banco que está conseguindo uma grande base de clientes, um crescimento bem alto. Vamos lá então para a análise dele. Como que eu dividi essa análise? Eu fiz basicamente no índice aqui em 5 etapas. Tem informações preliminares do banco, segundo é sobre a governança e gestão, terceiro é a estratégia do banco, o quarto eu faço uma análise fundamentalista do banco e o quinto é a conclusão. Então, o que é o Banco Inter, né? Vou falar um pouco dos dados da empresa aqui. O Banco Inter é um dos primeiros bancos digitais do Brasil e foi fundado, na verdade, como uma financeira pelos controladores da MRV Engenharia, a família Menan. Ou seja, o intuito inicial do Banco Inter não era ser um banco aberto para todos, e sim como uma instituição financeira que possibilitasse as pessoas que quisessem comprar os imóveis da família Menan, da MRV, financiados através dessa financeira, tá certo? E acabou se tornando o que é hoje, né, depois de muito tempo. Segmento de listagem do banco é o nível 2, que não é o nível maior de governança que a gente tem na B3, mas já é o nível ali, é o penúltimo nível, né, dos mais altos. Tag along na ON de 100%, da PN também, isso é muito bom. Free float na ON de 15%, free float na PN de 46%. O sócio majoritário é o Rubens Menan Teixeira de Souza, que tem 49% das ações ON. Então é um cara que tem uma concentração muito grande aí das ações ordinárias, que são as ações que dão direito a voto, né, de fato. Então, uma pessoa aí muito preocupada em manter um grande controle sobre esse banco, sobre essa empresa, não querendo abrir muito o mercado. Isso é uma questão que você tem que aceitar se você quer investir no Banco Inter, se você quer se tornar sócio do Banco Inter. Aliás, o BID 4 e o BID 11 são os mais líquidos, então provavelmente você vai ter que pegar algumas ações PN se quiser fazer parte da sociedade do banco. Você tem também um dado interessante aqui de governança e gestão, que é o NPS, né? Que é o NPS do Banco Inter de 67 pontos. O que significa esse NPS? Né? Você tem basicamente três tipos de pessoa. As pessoas que fazem, que indicam o banco, que indicam a empresa, as pessoas que são passivas em relação à empresa, ou seja, elas nem indicam nem falam mal, e as pessoas que falam mal da empresa, que são os detractors, né? E para você ter um NPS, você pega a porcentagem de pessoas que falariam bem desse banco, que recomendariam esse banco, e diminui a porcentagem de pessoas que falam mal desse banco, que não recomendam esse banco. E o NPS do Banco Inter é 67, cerca de praticamente 3 vezes maior do que a média, né, dos bancos do Brasil. Por isso é que eles destacam esse NPS deles aqui, que realmente é louvável. Aqui falando um pouco da estratégia do banco, né, você tem exatamente esse foco do banco na abertura de contas digitais diárias. Né, você tem um aumento aí, dá para ver aqui através do gráfico, você tem um aumento das contas abertas ao longo dos meses do banco. Né, essa é a principal carro-chefe, é o que o banco mais vende. Ele fala que ele está conseguindo crescer muito rápido, conseguindo agregar muitos clientes, roubar clientes dos outros bancos que estão satisfeitos com o serviço dos outros bancos. E aí, conseguindo agregar esses clientes a custo zero, ele pode rentabilizar essa base depois mais para frente. Isso que é a estratégia do Banco Inter no momento. Então aqui também a gente tem um gráfico interessante que fala um pouco do custo de aquisição de clientes do banco, né? Que você vê que desde o terceiro trimestre de 2018 até o terceiro trimestre desse ano agora, do último resultado, ele teve um custo de marketing muito maior do que estava anteriormente, né? Apesar do custo operacional cair bastante. O que significa o custo operacional? Ele está gastando menos para manter esse cliente dentro do banco. No entanto, ele está aumentando esse custo de marketing para ver se ele consegue captar mais, captar clientes mais rápido, e consegue assim crescer a sua base um pouco mais rápida, né? Esse OPEX aqui, OPEX é exatamente o custo operacional, o custo operacional de manter esse cliente no banco, né? Que a gente vê que tem reduzido bastante, uma queda de 50% em um ano. Então a estratégia do banco é exatamente essa, galera. Mostrando aqui também a evolução de número de clientes ano a ano. Em 2016 era um banco bem pequeno, né? 80 mil contas apenas. 2017 já quadruplicou a quantidade de contas praticamente, 400 mil contas praticamente. Esse crescimento continua, esse crescimento exponencial continua, né? No ano de 2018, no ano de 2019 também, hoje em dia com quase
praticamente 4 milhões de contas abertas. É um banco que está crescendo muito rápido nessa base de clientes, ano a ano. E o mais importante, esse gráfico aqui, o que ele mostra, né, o forte engajamento dessa base de clientes com o banco. Ou seja, de nada adianta você ter 4 milhões de clientes na sua base de clientes se as pessoas não estão utilizando o seu aplicativo diariamente, se elas não estão engajadas no seu aplicativo. E o que mostra aqui, né, nesse gráfico aqui do release do banco, é que 60% dos clientes do Banco Inter são ativos no banco, ou seja, utilizam o app diariamente. A gente mostra também aqui um gráfico dos depósitos à vista, que tem crescido bastante nos últimos anos, e o número de investidores na plataforma Pai, que é a plataforma de investimentos do Banco Inter. Na maioria até permitindo compra de ações e fundos imobiliários com corretagem zero. Esse gráfico aqui é interessante, galera, para mostrar, para quebrar também um tabu aí de quem acha que o Banco Inter não tem receita advinda de serviços. Ele mostra aqui nesse gráfico que 30% da receita líquida total do banco vem exatamente de serviços, que são o quê? Receita de cartão, receita de intercâmbio e receita de performance, tá certo? Aqui a gente tem uma outra parte da estratégia do banco, que é o baixo custo de serviço, exatamente o que eu falei alguns slides atrás, né? O custo do OPEX por cliente, que é o que? O custo operacional de você manter esse cliente no banco, ele está sendo reduzido ano a ano, né? Então, exatamente a estratégia do banco é essa, você ter uma queda dos custos de manter esse cliente como cliente do banco e um aumento da quantidade de clientes, fazendo então a inflexão da curva no qual o banco vai conseguir rentabilizar o seu negócio. Aqui a gente mostra que realmente o porquê não é justo essas comparações que fazem do Banco Inter com outros bancos. O Banco Inter não pode ser comparado com o Itaú, galera. Não pode ser comparado com o Itaú mais. Simplesmente o Banco Inter, ele não é mais apenas um banco, tá certo? A ideia do banco digital é apenas para atrair clientes para um verdadeiro marketplace gigantesco, que o banco vai querer oferecer diversos serviços para o consumidor, seja conta digital, seja câmbio, consórcio, cartão de crédito. Ele tem uma parte do marketplace ali que vai oferecer shopping, no futuro passagens aéreas, hotéis. Então, o que o banco quer oferecer? Ele quer oferecer tudo. E ele quer pegar essa base de clientes dele e oferecer diversos produtos para conseguir rentabilizar essa base. Então, na verdade, o Banco Inter ele não quer continuar sendo um banco, né? O intuito dele não é ser mais um banco, ele quer ser um marketplace digital gigantesco, estilo B2W, só que com muito mais parceiros. Esse é o intuito do banco. Por isso, não é mais justo você comparar Banco Inter com Itaú e afins. Aqui nesse slide, muito interessante, galera, aqui notar exatamente uma coisa que eu já pensava que era verdade, eu precisava de um dado para confirmar. Qual que é a faixa etária dos clientes investidores do Banco Inter, né? Então, você tem uma faixa etária ali forte, entre 18 e 42 anos, praticamente 80% dos clientes do banco estão nessa faixa etária. E o que isso diz pra gente, né? É que o Banco Inter ele tem uma base muito forte de clientes que são relativamente jovens, que estão relativamente iniciando a sua carreira, né? Querendo ou não ali, entre 18 e 30 anos eu colocaria mais aí. Basicamente 40% da sua base assim, está iniciando a utilização de serviços bancários. E por que isso é interessante? Se eles conseguem fidelizar essa base, fidelizar esses clientes e manterem eles por muitos anos, eles podem trazer bastante rentabilidade para o banco. Porque esses clientes podem não estar consumindo nenhum produto agora, mas no futuro eles podem fazer um seguro pelo banco, eles podem utilizar um consórcio, um financiamento, podem fazer investimentos através da plataforma, podem fazer compras através do marketplace. Então é bem interessante essa estratégia do banco, pensando no longo prazo, né, assim, desses clientes, e o banco pode rentabilizar bastante essa base. Isso é bem interessante de visualizar nesse gráfico. Alguns destaques financeiros e operacionais aí no banco, né, que eu não considero assim tão financeiros, né, nem operacionais. Você tem o recurso sob custódia, um crescimento bem considerável de 164% na comparação trimestral. Número de investidores mais que triplicou, né, 300% de alta. Receitas de investimento aumentaram bastante também, mais de 300% de alta. No entanto, eu não diria que é isso o principal operacional, o principal destaque financeiro do banco. Isso é apenas o que eles colocam, o que eles acham importante nesse momento. Só que tem outros fatores que eu acho importante também. Então, galera, falando um pouco agora da análise fundamentalista, o que realmente importa
Eu utilizei aqui a fonte do stockpicking.com.br para pegar uns dados interessantes a partir do banco para a gente se balizar aqui, né? Você tem um crescimento médio de receita líquida nos últimos 5 anos de 20% ao ano. Galera, isso é muito alto. Você pensa basicamente que o banco está crescendo 20% a receita dele ao ano. Mas isso ocorre também porque o banco ele tem um porte muito pequeno, a receita era muito pequena. Então esse crescimento, apesar de ser grande percentualmente, nominalmente ele é muito pequeno. E a gente tem um dado interessante aqui, né? O crescimento médio do EBIT, que é exatamente o operacional do banco, como que você visualiza a receita líquida em relação aos custos que esse banco tem. O crescimento do EBIT, na verdade, aqui ele está negativo. Então, é algo que o banco ainda está escorregando um pouco, está tendo um pouco de dificuldade de fazer esse lucro operacional funcionar. Ele tem crescimento de receita, isso é ótimo, só que os custos do banco estão um pouco altos nesse momento. Talvez não seja o foco do banco rentabilizar de verdade, conseguir grandes margens nesse momento. Ele está focando em expandir a sua base. Isso é totalmente, dá para entender, né? Você tem um valor aqui de EV/EBIT 6 vezes, né, que é um valor muito alto, mas é um valor esperado para um banco que cresce tão rapidamente quanto o Banco Inter. O que a gente tem que avaliar aqui é o seguinte, será que vai corresponder a esse crescimento? Será que ele vai conseguir rentabilizar a sua base de fato? Olhar o número isolado não diz se o banco está caro ou não. Você tem que avaliar se o banco vai conseguir corresponder às expectativas do mercado para esse número. Se ele consegue corresponder, se na sua opinião ele vai corresponder, isso não torna a compra dele cara necessariamente. Provavelmente se ele for corresponder, vai valer a pena. Aqui eu trago mais alguns números, mas o mais importante aqui é para mostrar o PL do banco, né, preço sobre lucro, 142,20. O que quer dizer esse PL basicamente? Se o lucro permanecer constante e o preço permanecer constante, no momento da compra você vai demorar 140 anos para reaver o seu dinheiro em questão de lucros do banco. Então é um número bem elevado. No entanto, é aquela coisa, né? Se você tem um crescimento muito grande de um banco, se você tem um crescimento muito rápido, esse PL ele vai ser consumido rapidamente. O preço que você pagar daqui a 5 anos, em comparação aos lucros, se eles crescerem, ele vai reduzir bastante. Então, por que o banco tem esse PL tão elevado? Porque ele promete crescimentos muito rápidos, né? Seja de receita, seja na base de clientes. As pessoas que pagam esse preço no banco, eles acreditam no crescimento do banco, na geração de caixa, na geração de fluxo de caixa lá na frente, e não agora. Por isso que quem olha assim pode até assustar, mas na minha opinião, se o banco ele conseguir fazer o que ele propõe, né, ele conseguir rentabilizar a base de clientes conforme ele propõe, esse PL está completamente entendível na minha visão. Aqui a gente tem, né, só para complementar, um gráfico do EBIT, né, do banco, como variou bastante nesse tempo. Você vê que na verdade aquele dado do EBIT aqui de queda de 52% é porque o banco ele tem poucos trimestres ainda de resultado. Então você vê que no ano de 2018 ali o banco até teve um crescimento do EBIT e nesse ano deu uma despencada, né, deu uma escorregada. E provavelmente eu vou mostrar um pouco na frente o que aconteceu com alguns dos dados fundamentalistas desse banco e por que teve essa escorregada no EBIT. O lucro líquido, né, também, esse lucro líquido aqui provavelmente tem algum não recorrente também no meio dele, mas a gente vê que o banco estava tendo um crescimento bem interessante no ano passado, que foi principalmente a época que a cotação dele subiu bastante, né? Ou seja, os investidores realmente ficaram otimistas que o banco ia conseguir entregar aquele lucro que ele estava prometendo, então estava pagando um preço alto na cotação do banco. No momento que deu uma escorregada ali, a gente teve aquela queda do banco no último resultado do trimestre, né? Então, querendo ou não, a cotação acompanha os lucros, ela acompanha a expectativa de lucros também, mas no caso aqui a expectativa de lucro do banco caiu bastante por conta desses últimos resultados aqui, que o banco deu uma escorregada no lucro líquido. Opa, passei aqui. Aqui só vou mostrar que a receita líquida do banco está crescendo, apesar do lucro estar escorregando, do lucro operacional estar escorregando, do EBIT estar escorregando, a receita líquida do banco ao longo dos anos está crescendo. Isso aí já era esperado, né, visto que o banco cresceu bastante a base de clientes. Já é normal que a receita líquida subisse bastante nos últimos trimestres. Finalizando aqui a análise fundamentalista, vamos dar uma olhada na demonstração do resultado do exercício do Banco Inter no terceiro trimestre de 2019, que eles acabaram de soltar agora. O que mais pesou aqui para mim, né? Olhando aqui, analisando qual que foi a linha que de fato causou essa queda de lucro líquido do Banco Inter, né? Como a gente pode ver lá embaixo, aqui embaixo, a gente tem o terceiro trimestre de 2018 com praticamente 20 milhões de lucro, e no terceiro trimestre de 2019, 11 milhões de lucro, né? Então a queda
praticamente de 50% do lucro líquido aí do banco. E o que causou essa queda, na minha opinião, né? Porque a gente teve um aumento de receita, a gente teve um aumento também de algumas despesas que fazem parte ali, mas o que realmente eu acho que se destacou e que causou essa queda do lucro líquido e do lucro operacional do banco? É exatamente a linha que eu destaquei aqui, das outras despesas administrativas. Se você olhar, tanto no comparativo de 2018 com 2016, como no comparativo do terceiro trimestre de 2019, aqui, com o terceiro trimestre de 2018, essas despesas administrativas cresceram praticamente 60%, né? Você tem aqui 85 milhões no terceiro trimestre de 2019, ante 50 milhões no terceiro trimestre de 2018. Então, um aumento de 35 milhões aí nas despesas administrativas do banco. O que são essas despesas administrativas? Basicamente, acredito que são despesas com marketing. Despesas com marketing do banco, tentando captar cada vez mais clientes. Então, assim, foi um resultado negativo para o banco? Foi. Só que está aliado com a estratégia do banco de aumentar a sua base de clientes, tá certo? Então, apesar de ser um resultado negativo, é um resultado que a gente consegue entender, que a gente consegue avaliar, consegue captar. No momento atual do banco, só dele estar dando lucro já é algo que impressiona, assim, porque você tem alguns concorrentes como o Nubank, por exemplo, que dão prejuízo até hoje. E o CEO do Nubank, ele fala abertamente, olha, meu intuito não é dar lucro agora, eu quero aumentar minha base de clientes, eu quero deixar esses clientes satisfeitos com o meu serviço, para que depois eu possa dar uma forma de rentabilizar isso de alguma forma, não sei, criando opções. No entanto, uma diferença entre o Nubank e o Banco Inter que eu vejo é que o Banco Inter ele tem essa estratégia muito mais solidificada do que o Nubank. Fora que ele tem muito mais recursos agora, que ele fez follow-on, fez emissão, fez IPO. Então o Banco Inter ele tem muito dinheiro para conseguir fazer isso funcionar. O que se vai funcionar ou não, a gente tem que ver os próximos capítulos. Mas a ideia do banco é exatamente essa. A estratégia do banco é virar exatamente o que eles falaram quando eles lançaram o Super App, né? É verdadeiro marketplace digital, onde você vai ter tudo num app só, né? Então, finalmente chegando aqui à conclusão, né? Apesar de tudo isso que eu falei, apesar de falar muito bem da estratégia do banco, na precificação atual eu prefiro ficar fora do Banco Inter. Eu já tive o Banco Inter antes, já vendi há um tempo atrás, né? Quando eu acho que ele praticamente dobrou, eu fiz a venda. Depois ele continuou e dobrou de novo, enfim. Mas a precificação atual eu estou fora. Por quê? Apesar desse aumento exponencial da base de clientes que ele tem, com excelente serviço prestado, né? O NPS ele é muito maior que os bancos tradicionais. E a proposta do Super App ela ser muito promissora, né? Em questão de utilidade, praticidade, por exemplo, na Black Friday agora, eu fiz uma compra através do Super App. Eu entrei no Marketplace, selecionei Americanas através do cashback e foi excelente. É ótimo você ter cashback numa instituição financeira porque já é o seu banco, entendeu? Você não tem que depois ficar fazendo transferência para o seu banco, não sei o que. Não, já vai cair na tua conta. Então é uma ideia muito boa por causa disso. É muito prático realmente você ter isso, esses serviços todos no app, né? O Banco Inter ele vai deixar de ser apenas o banco para ser uma verdadeira marketplace integrada para te oferecer tudo, para rentabilizar de todas as formas possíveis. Então, por isso que eu acho que é muito interessante essa proposta deles. A estratégia é muito boa. O Banco Inter ele tem nome para fazer isso, ele tem dinheiro para fazer isso agora, né? Ele está capitalizado. No entanto, ainda existe essa grande dificuldade em rentabilizar as bases e também evitar alguns custos operacionais. Não o custo de manutenção de clientes que eu estou falando aqui. Estou falando de custos praticamente de marketing, tá certo, galera? Que foram os custos que aumentaram nesse trimestre em relação ao trimestre passado e fizeram com que o banco tivesse uma queda no lucro líquido de praticamente 50%. Então, essa é a dificuldade do banco no momento. Que nem eles mostram nos gráficos, o intuito dele é diminuir os custos à medida que mais clientes eles se convertam para um banco. Ou seja, à medida que a curva de clientes, né, ela aumenta, a curva de custos cai. Isso é o que o banco defende, isso é a estratégia do banco, para mim faz sentido. Só que no preço atual do banco, eu acredito que isso tem muito pouco upside, se der certo, e muito downside se alguma coisa der errado. Às vezes, se demorar demais para conseguir rentabilizar, que eu acredito que não vai ser uma coisa assim da noite pro dia, eu não acredito nem que vai ser ano que vem. Eu colocaria 2, 3 anos aí para começar a rentabilizar bem essa base. Isso é uma coisa que pode acabar abalando a confiança dos investidores e jogando o preço muito lá para baixo. Ou seja, o risco, na minha opinião, o risco de entrar no Banco Inter na precificação atual é muito grande.
E aí eu esperaria uma redução do preço atual para poder entrar um pouco e comprar essa ideia da estratégia deles, que é bastante arriscada, mas é bastante promissora também, tá joia? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, me fala o que você contou, deixa o seu comentário e bora sair da lata, galera. Um abraço.